Lívia nunca acreditou muito em histórias de amor perfeitas. Achava bonito ver nas redes sociais, gostava de acompanhar casais que pareciam ter nascido um para o outro, daqueles que compartilhavam vídeos apaixonados, viagens impulsivas, vida acelerada. Ela seguia alguns, claro, e um dos casais que a fascinavam era justamente o estilo Virgínia e Zé Felipe. Apaixonados, divertidos, intensos menos, como se o amor entre eles tivesse vida própria. O engraçado é que foi exatamente assim que ela e Caio começaram. Eles se conheceram em uma viagem com amigos para Arraial do Cabo. Era para ser apenas mais um feriado prolongado, daqueles em que todo mundo se junta, aluga uma casa e tenta esquecer os problemas da vida adulta. Mas quando Lívia chegou na praia e viu Caio pela primeira vez, menos riso fácil, energia boa, camiseta branca que o sol atravessava menos, algo dentro dela saltou. Ele a viu também e sorriu de volta. Naquela noite, os dois ficaram conversando sentados na areia, ouvindo o barulho das ondas e sentindo o vento frio bater no rosto. A conversa foi leve, rápida, envolvente. Não havia silêncios desconfortáveis. Parecia que eles já se conheciam. Você acredita em coincidência? Ele perguntou, olhando para o mar. Acredito, ela respondeu. Então acho que a gente precisava se encontrar hoje. Ela riu, sem saber que aquela frase marcaria o início de uma história que mudaria a vida dos dois. Tudo aconteceu rápido. Em menos de um mês, estavam completamente envolvidos. M2 meses já faziam planos para viagens futuras. Em 3, Caio pediu Lívia em namoro de uma forma espontânea, quase impulsiva, durante um jantar simples no apartamento dele. Eu não quero só isso, ele disse, segurando a mão dela. Quarrel tudo. Quero a gente... Lívia sentiu o coração derreter. Era impossível não se entregar a alguém como Caio. Ele tinha uma intensidade tão sincera, tão transparente, que derretia qualquer resistência. E assim começou um relacionamento que todo mundo dizia que era lindo demais. Eles postavam fotos juntos, vídeos bobos, declarações carinhosas. O feed dos dois virou praticamente um diário visual de tudo o que viviam. Era aquele amor jovem, vibrante, cheio de energia, igual ao estilo Virgínia e Zé Felipe. Não pelas pessoas, claro, mas pela vibe divertida, carinhosa, exagerada na melhor forma. Os amigos diziam que nunca tinham visto Caio tão feliz. A mãe de Lívia falava que nunca tinha visto a filha tão iluminada. Era bonito de ver e era verdadeiro. Mas o tempo, como sempre, traz mudanças. 4 anos se passaram. A paixão continuava, mas não daquele jeito inflamado do início. Agora havia rotina, responsabilidades, trabalho demais, pressões externas. Caio estava se dedicando cada vez mais ao emprego. Ele tinha conseguido uma promoção recente, e isso exigia horas extras, telefonemas à noite, reuniões inesperadas. Lívia entende. Ela sabia o quanto ele batalhou para chegar ali, mas mesmo assim, a ausência começou a pesar. Eles se amam. Isso nunca foi dúvida, mas a intensidade tinha mudado. O brilho já não era tão frequente. As declarações já não eram tão espontâneas. As viagens já não aconteciam com a mesma facilidade. Era como se a chama ainda estivesse acesa, mas não queimasse mais tão alto. Lívia começou a sentir falta de algo. Não sabia exatamente o que. Talvez atenção, talvez tempo, talvez aquele carinho exagerado do começo. Não que Caio tivesse deixado de gostar dela. Muito pelo contrário, ele a amava profundamente. Só estava sobrecarregado, mas o coração nem sempre entende a lógica. E foi nesse cenário de vazio silencioso que algo aconteceu. Algo que ela jamais imaginaria. Era uma terça-feira qualquer. Lívia tinha acabado de chegar em casa depois de um dia cansativo. Tomou banho, vestiu pijama, comeu alguma coisa rápida. Sentou no sofá, abriu o celular para descansar a mente. Foi quando a notificação apareceu. Oi, como vou catar? O nome do remetente fez seu coração saltar. Rafael, um jogador de futebol com quem ela tinha saído alguns meses antes de conhecer Caio. Nada sério. Eles tinham se visto algumas vezes, trocado mensagens, ficado juntos em 2 ocasiões, mas tinha sido rápido, superficial,
e morreu ali. Ou pelo menos era para ter morrido. Lívia ficou olhando para a tela, sentindo uma onda confusa de surpresa, nostalgia e curiosity. Ela não tinha absolutamente nenhum interesse nele. No, mas a mensagem mexeu com algo que ela não conseguia explicar. Talvez porque fazia tempo que alguém lhe dava atenção desse jeito. Não vou responder, ela disse para si mesma, jogando o celular ao lado. Mas, respondeu, só para ser educada, ela disse a si mesma de novo, só para não parecer grossa. Tudo bem? E você? Uma resposta simples, neutra, mas abriu a porta, uma porta que ela por dentro sabia que deveria ter mantido fechada. As conversas continuaram. No início, eram poucas, espaçadas. Depois, foram ficando mais frequentes. Rafael contava histórias engraçadas, lembrava de momentos que viveram, fazia piadas bobas, Lívia ria, às vezes de verdade, às vezes só porque precisava daquele escape emocional. Não era paixão, não era intenção de voltar para o passado. Era carência, algo que ela não gostava de admitir, mas sabia ser verdade. Caio estava sempre ocupado, sempre cansado. Às vezes chegava em casa tarde demais até para conversar. Ele mal percebia quando a cabeça dela estava longe. E Rafael percebia porque estava ali, disposto a conversar. Mesmo que por motivos que ela não reconhecia na hora, as mensagens começaram a ser apagadas, notificações silenciadas, celular sempre virado para baixo. Pequenos hábitos que denunciavam o medo silencioso. O medo de Caio ver. Lívia ainda dizia para si mesma que não estava fazendo nada demais, mas no fundo, ela sabia. Sabia que estava entrando em uma zona perigosa. Sabia que estava dando atenção demais ao passado. E sabia que Caio não merecia isso. Mas a conversa continuava. Porque preencher um vazio é fácil. Difícil é enfrentar o motivo pelo qual ele existe. Um dia, enquanto eles jantavam juntos, o celular de Lívia vibrou. Ela automaticamente virou a tela para baixo. Caio percebeu. Quem é? Ele perguntou. Casualmente, Lívia engoliu seco. Ah, nada. Só mensagem de grupo. Sorriu, tentando parecer natural. Caio não insistiu, mas ficou calado pelo resto do jantar. Foi ali que ela percebeu algo. Caio sempre percebia tudo. Ele era sensível, observador, amava ela tanto que qualquer mudança pequena chamava atenção. E a mudança naquele momento era enorme. As semanas seguintes foram uma mistura de ansiedade e culpa. Lívia tentava se afastar das conversas com Rafael, mas ele sempre mandava mensagem em momentos aleatórios. E ela respondia, sempre, com justificativas internas que pareciam cada vez mais frágeis. Ela sabia que Caio estava ficando distante, não por falta de amor, mas por cansaço, e ao mesmo tempo, sabia que estava distanciando ainda mais com suas atitudes escondidas. Era um ciclo que só crescia, e ela já não sabia mais como sair. Era sexta-feira, Caio tinha conseguido sair mais cedo do trabalho e mandou mensagem, dizendo que ia passar no mercado para comprar vinho e ingredientes para cozinhar algo especial. Lívia achou estranho. Fazia tempo que ele não tinha energia para esse tipo de iniciativa. Mas ela tomou banho, arrumou o cabelo e até colocou uma música leve para tocar. Sentia falta desses momentos a dois. Sentia falta de eles. Sentia falta do início, da leveza, do jeito espontâneo como tudo fluía. E talvez menos pensou, fosse um sinal de que ainda dava para consertar as coisas. Quando Caio chegou com as sacolas, deu um beijo demorado nela. Um beijo que trazia saudade. Trazia depois de um dia cansativo, mas também um pouco de tentativa, menos algo quase desesperado, quase sutil, mas que ela reconheceu imediatamente. Ele estava tentando sentir sua falta menos, ele murmurou, encostando a testa na dela. O coração de Lívia se apertou, porque ela também sentia falta dele, e também porque estava mentindo para ele todos os dias. Jantaram conversando sobre a semana, sobre trabalho, sobre a possibilidade de finalmente fazerem aquela viagem que estavam adiando. Era quase como se tudo estivesse normal. Quase por trás dos sorrisos. Havia um cansaço tenso, uma distância silenciosa que os dois sentiam, mas nenhum tinha coragem de tocar no assunto. Depois do jantar,
Caio pegou o celular dela. Sam Entenko. Ele apenas queria mostrar uma foto antiga deles, tirada na praia, para relembrar uma piada. Pegou o aparelho, desbloqueou. Ela nunca escondeu a senha a menos e foi até a galeria. Mas a notificação apareceu antes da tela abrir completamente. Rafael, tá sumida hoje. Saudade de conversar. Foi essa uma frase, uma notificação. Mas o mundo de Caio desabou ali. Ele congelou, com o celular preso na mão. O coração bateu forte. Uma mistura de choque, dor e incredulidade. Aquilo não fazia sentido. Aquilo não podia estar acontecendo. Lívia estava lavando os pratos, ouvindo a música, tranquila, alheia ao momento em que a vida dela estava para se dividir em antes e depois. Lívia menos Caio chamou, com a voz baixa demais. Ela se virou com um sorriso inocente, enxugando as mãos no pano de prato. Mas o sorriso morreu quando viu o celular na mão dele. Ele não estava bravo, não estava gritando, não estava quebrado, menos ainda. Ela estava vazia. E essa expressão a matou por dentro. Quem é esse? Ele perguntou. Só isso, simples e devastador. Lívia sentiu a garganta secar. Por um instante, seu instinto foi inventar alguma desculpa. Dizer que era um primo distante, alguém sem importância, uma brincadeira boba. Mas ela viu os olhos de Caio. Ele já sabia. Não sabia os detalhes, mas sabia tudo. Ela respirou fundo. Caio, eu posso explicar? Pode, ele perguntou. A voz calma demais. Pode, mas... Lívia deu um passo em direção a ele, mas Caio recuou um pouco. Now por Riva. Mas porque sabia que, se ela o tocasse, ele poderia desmoronar. Ela começou, mas a voz falhou. E o te... Não a fez nada. Não aconteceu nada. Mas você conversou com ele, Caio disse, segurando o celular, como se queimasse sua mão. Você escondeu, apagou a mensagem, mentiu para mim. Ela fechou os olhos, sentindo a dor apertar o peito. Eu sei que errei, mas eu nunca traí você. Nunca. Caio riu, um riso triste, sem humor, sem luz. Lívia, você acha mesmo que o que dói aqui? Ele apontou para o peito, a voz embargando. É saber se você encontrou ele ou não. Ela não respondeu, porque sabia que... Não. Pourquoi? Caio perguntou, finalmente deixando a dor escorrer na voz. O que estava faltando aqui? O que eu fiz de errado? Nada menos, ela respondeu imediatamente. Caio, você não fez nada. Então por que você fez isso? As lágrimas vieram como se a culpa estivesse apenas esperando o momento certo para escapar. Eu estava me sentindo sozinha. Menos ela, disse, quase sussurrando. Você estava distante, sempre cansado, sempre preocupado, e eu senti que estava perdendo você, e resolveu procurar outra pessoa. Caio perguntou, com os olhos vermelhos. É isso, não procurei, ela disse, chorando. Ele apareceu. Eu só respondi. Voka Sodoshu. Ele corrigiu, com dureza. Você deixou alguém entrar onde só eu devia estar. Ela desceu. Porque era verdade. Não havia outra forma de pintar aquilo. Caio se sentou no braço do sofá, respirando fundo, tentando manter alguma compostura. Ele sempre foi o tipo de pessoa que se desmanchava rápido quando magoado menos. Mas ali, naquele momento, ele estava lutando contra isso. Você ama ele? Perguntou, sem conseguir encarar. Não. Lívia imediatamente respondeu. Caio, eu nem penso nele desse jeito. Eu juro. Eu amo você. Só você. Sempre foi você. Então por que você não me procurou? Por que não me disse que estava se sentindo mal? Por que não pediu ajuda? Por que não falou comigo? As perguntas vinham como socos, cada uma mais difícil que a outra. Lívia chorava sem conseguir responder. Não porque não houvesse resposta, mas porque nenhuma justificativa parecia suficiente. Porque eu tive medo, ela finalmente disse, a voz quebrada. Medo, Caio repetiu. Medo de você achar que eu estava cobrando demais. Medo de você ficar
ainda mais distante, medo de perder. Ela falou, e, não, eu fiz exatamente o que podia te fazer me deixar. Caio fechou os olhos, e aquele gesto fez com que ela sentisse que tinha quebrado algo sagrado. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, longos, dolorosos, pesados, o tipo de silêncio que parece encher o ar até se transformar em concreto. Finalmente, Caio se levantou. Eu vou dormir na casa do meu irmão hoje, ele disse, pegando a carteira e as chaves. Eu preciso pensar. Lívia tentou se aproximar, desesperada. Que é o pofeba? Não vai assim. Não vai sem falar comigo. E o te felando? Ele respondeu sem raiva, só dor. Mas agora eu preciso de espaço. Preciso. Olhou para ela com uma mistura de tristeza e amor ferido. Porque se eu ficar aqui, eu não sei se vou conseguir te perdoar. Essas palavras destruíram o chão sob os pés dela. Lívia tentou segurá-lo pela mão, mas ele se afastou gentilmente. Eu te amo, ela disse, soluçando. Por favor, acredita nisso. Tio engoliu, secou desviando o olhar. Eu também te amo, murmurou. Mas às vezes, o amor não é o suficiente. E saiu. Fechou a porta devagar, mas o som do clique ecoou como uma explosão dentro da cabeça dela. Quando ficou sozinha, Lívia desabou completamente. Caiu no chão, abraçou as próprias pernas e chorou até não ter mais forças para manter os olhos abertos. O celular vibrou. Era Rafael. Sumiu. De novo. Aconteceu algo? Ela desligou o celular na mesma hora. Porque, naquele momento, ela entendeu, realmente entendeu, que tinha destruído a melhor parte de sua vida por algo que nunca teve importância, por algo que nunca significou nada, por uma carência momentânea, por um erro irreversível. E tudo o que restava agora era esperar, esperar, para saber se Caio voltaria, ou se ela o tinha perdido para sempre. A casa estava silenciosa demais, o tipo de silêncio que não traz paz, menos traz pânico. Lívia passou horas sentada no chão, com o rosto inchado de tanto chorar. A mente dela rodava sem parar, repetindo tudo o que aconteceu como um filme, que ela não conseguia pausar. Ela passou a madrugada inteira acordada. Às 3 da manhã, tentou ligar para Caio. Ele não atendeu. Às 4 mandou mensagem, ele visualizou, mas não respondeu. Às 6 ela tomou banho, como se isso pudesse lavar a culpa. Mas ela sabia que nada seria suficiente para apagar aquele erro. E, pela primeira vez desde que Caio saiu, Lívia sentiu medo real. Medo de perder alguém que ela considerava porto seguro, amigo, amor, casa, medo de ter desfeito anos de história por minutos de fragilidade. Quando o sol finalmente nasceu, ela ainda estava acordada. Enquanto isso, Caio estava na casa do irmão, mas não dormiu nem uma hora. Ele ficou deitado, olhando para o teto, tentando entender como alguém que sempre foi tão sincera, tão clara, tão correta, pôde esconder algo tão sério. E foi isso que doeu mais. Não foi compare-se ao outro cara. Foi ver que Lívia mentiu para ele. Porque Caio sempre acreditou que se um dia algo estivesse errado, ela seria a primeira a falar. Mas ali, naquele momento, ele percebeu que estava errado. E isso partiu uma parte dele que ele nem sabia que existia. O irmão tentou conversar, mas Caio mal conseguia formar frases. Ficava repetindo as mesmas perguntas. Por que ela fez isso? O que eu deixei de fazer? Como eu não percebi? Como eu confiei tanto? Era um loop de dor e dúvida que parecia não ter fim. Por volta das 9 da manhã, Caio finalmente tomou coragem de voltar para casa. Ele não tinha certeza do que iria decidir, mas sabia que precisava ver Lívia, precisava olhar nos olhos dela, precisava entender se ainda havia verdade ali. Quando abriu a porta, encontrou-a sentada no sofá, com olheiras profundas e o olhar perdido. Ela se levantou na mesma hora. Caio, sua voz falhou. Ele não respondeu de imediato, só ficou ali, parado, olhando para a mulher que amava e tentando encontrar forças para enfrentar tudo. A gente precisa conversar? Ele disse com firmeza. Eu sei, ela respondeu, enxugando as lágrimas. Eles se sentaram no sofá, mas havia um espaço enorme entre os dois.
não físico, emocional. Eu li tudo, Caio disse, respirando fundo. Não só a notificação. Eu abri as conversas apagadas, ele olhou para ela e eu quero entender. Por quê? Eu preciso entender. Lívia começou a chorar de novo, mas respirou fundo, tentando se manter firme. Ela sabia que aquele momento exigia sinceridade absoluta. Kyle, eu me senti sozinha. Menos ela. Disse, não porque você não me amasse, mas porque você se afastou sem perceber. Ela respirou de novo. Eu tentava conversar, mas você estava sempre cansado, sempre distante, sempre ocupado. Eu comecei a achar que você não precisava mais de mim. E você achou que ele precisava? Caio perguntou, com a voz quebrada. Não, ela respondeu rapidamente. Eu não senti nada por ele. Nada. Mas ele apareceu. E eu estava fraca. Lívia jogou a verdade nua e crua. Eu queria sentir que era importante para alguém, que alguém ainda enxergava em mim o que você enxergava no começo. Caio olhou para ela por alguns segundos, sem piscar. E por que você não me falou? Ele perguntou. Por que não disse que estava se sentindo sozinha? Que eu estava distante? Eu tentei, ela respondeu, com voz baixa, mas você não percebia. E eu tive medo de te pressionar, medo de você achar que eu era carente demais. Ela fez uma pausa e, não, eu fiz exatamente o que destruiu você. Lívia levou as mãos ao rosto, chorando em silêncio. Caio sentiu o peito apertar, mas não se moveu para abraçá-la. Ainda não conseguia. Lívia menos Caio, disse depois de um longo momento. Eu te amo. Ele falava com sinceridade, e talvez seja isso que está me machucando tanto. Porque se eu não amasse, isso seria simples. Mas, eu amou, e dói. Dói-me. Ela levantou o olhar, esperançosa e assustada. Ao mesmo tempo, eu também te amo, Caio. Mais do que qualquer coisa. Eu nunca quis te perder. Mas você me perdeu um pouco, ele respondeu, com um meio sorriso triste. Tem uma parte de mim que, não sei, se volta. Essa frase entrou no peito dela como uma faca. Eles decidiram dar um tempo, não terminaram, mas não ficaram juntos também. Caio voltou para a casa do irmão por alguns dias. Lívia ficou no apartamento, tentando recomeçar, tentando lidar com o vazio que ela mesma criou. Eles ainda se falavam menos mensagens curtas, educadas, cheias de cuidado, cheias de saudade, menos, mas também cheias de hesitação. Foi a fase mais difícil para ambos. Lívia foi para a terapia. Precisava entender suas escolhas, seus vazios, seus medos. Caio também foi. Precisava entender sua dor, sua confiança quebrada, seu amor ferido. E aos poucos eles foram descobrindo algo importante. O problema não era a mensagem, era tudo o que estava antes da mensagem. Era o silêncio. Era a falta de diálogo. Era a falta de vulnerabilidade dos dois. Não houve um vilão. Houve falhas humanas. Depois de 2 semanas, Caio mandou mensagem. Podemos conversar pessoalmente? Lívia respondeu na hora. Sim, a hora que você quiser. Eles se encontraram no parque, onde tiveram seu primeiro encontro oficial. Sentaram no mesmo banco e ficaram em silêncio por alguns minutos, observando crianças brincando perto da praça. Até que Caio falou, eu pensei muito. Ele colocou as mãos nos joelhos. E eu cheguei a uma conclusão. Lívia prendeu a respiração. A gente tem duas opções. Ele continuou, ou a gente tenta de novo do zero, com diálogo, terapia, paciência. Ele engoliu seco. Ou a gente termina agora e segue em frente, cada um com sua história. Ela sentiu o coração cair no estômago. E o que você quer? Caio olhou para ela como se estivesse enxergando pela primeira vez. E eu? Quero tentar, ele disse. Mas não porque é fácil, e sim porque você vale a pena. Fez uma pausa. E porque eu acredito que a gente pode construir algo ainda mais forte, se a gente tiver coragem de ser honesto,
daqui pra frente. Lívia chorou menos, mas não de desespero. Era alívio, era amor, era esperança. Eu prometo, Caio, ela disse, segurando a mão dele. Eu juro que não vou esconder nada. Nunca mais. E o Quero, Voca, só você. Ela respirou fundo. E quero ser melhor do que eu fui. Ele apertou a mão dela. Então vamos tentar, disse, com um sorriso fraco, mas real, mas sem pressa, sem cobrança, com verdade. Eles voltaram. Não com fogos de artifício, não com declarações explosivas, não com o brilho de antes. Eles voltaram com maturidade, voltaram com limites, com diálogo, com terapia de casal, com conversas difíceis, com a coragem que antes não tinham. E aos poucos, o amor foi se reconstruindo. Não ficou igual ao do começo. Não ficou igual ao casal perfeito das redes sociais. Ficou real, com cicatrizes, mais real, com falhas, mais forte, com verdade, que era o que sempre faltou. Lívia amadureceu, Caio também. Eles entenderam que amar não é nunca errar, é admitir o erro, entender suas causas e ter coragem de reconstruir o que foi quebrado. E foi isso que fizeram. 6 meses depois, eles estavam mais unidos do que antes. Ainda havia inseguranças, claro. Ainda havia conversas difíceis. Mas havia vontade, havia compromisso. E havia amor. Um amor que passou pelo fogo. E sobreviveu. Não perfeito, mas verdadeiro. Porque no fim, eles descobriram que o amor não é o que começa forte. É o que permanece firme quando tudo parece perdido. E eles permaneceram, juntos,